Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos resolver a questão número 4 de Física do Provão Paulista de 2023. Na verdade, a questão número 36, mas nós já resolvemos a questão número 33, 34, 35 e agora a quarta questão de Física do Provão Paulista. Então vamos lá. Após assistir um vídeo na internet, um aluno decidiu reproduzir o experimento e determinar a altura de sua geladeira. Então colocou um pouco de água em um prato raso com fundo preto e procurou a melhor posição para visualizar o vértice superior da geladeira refletido no centro do prato. Então o que acontece? Ele quis fazer um experimento de colocar um espelho entre ele e a geladeira, né? Ele falou um prato aí, mas dá no mesmo, que ia refletir a geladeira. Então ele ia ver o vértice superior da geladeira, ou seja, o ponto mais alto da geladeira. Nisso, a luz. Então vamos supor, o menino está aqui. A geladeira, a parte mais alta da geladeira está aqui. Aquela luz da parte mais alta vai refletir no espelho que está entre eles e ir para o olho do menino. Nisso a gente vai ter essas duas retas, né? Essa reta da luz, porque a luz ela se propaga em linha reta, isso é um princípio da óptica. Então a luz que está lá em cima ela vai se propagar em linha reta e vai refletir com o mesmo ângulo e vai chegar no olho do menino e ele vai conseguir ver a altura da geladeira. Nós podemos desenhar aqui então a trajetória da luz com a parte inferior ali, né, com a distância ali entre o pé, o espelho a parte inferior da geladeira, a gente vai ter uma reta e aí nós temos dois triângulos retângulos semelhantes e com isso a gente consegue fazer uma semelhança de triângulo, uma proporção e aí a gente consegue descobrir a altura da geladeira. Porém tem uma pegadinha aí. Além disso, não é isso que ele está perguntando. A pergunta não é qual é a altura da geladeira. Aí depois falou. No entanto, como a altura da geladeira pode ser medida diretamente, para comparar, ele efetuou a medida direta e deu 190 centímetros. Ou seja, ele está fazendo um experimento para descobrir a altura da geladeira. Só que aí ele foi lá antes com a trena, mediu, viu que a geladeira tinha 1,90 m e ele quer ver se o experimento dele vai bater com a altura da geladeira, com a realidade. Mas não bateu, porque senão o exercício aí não faria sentido. Na verdade vai dar uma diferença e é essa diferença que ele quer, né? Vamos supor que ele fez os cálculos, deu 1,70 m, né? 170 centímetros. A diferença seria 20 centímetros. Ou a diferença... Aí aqui tem 4 centímetros, 10 centímetros, 2, 40, 14. Então a gente vai medir a altura pela semelhança de triângulos, calcular e depois a gente vai comparar com a altura real da geladeira que é 190 e a gente vai ver a diferença. Então para isso é fácil. Então a gente tem essa semelhança de triângulos aí, um triângulo. Ele tem um lado é o próprio menino, que é 160 centímetros, e a base dele é 56 centímetros. O outro triângulo é 70 centímetros, a base, e o lado vai ser, a gente vai chamar de X, que é a altura da geladeira, que é o que a gente quer descobrir. E aí é só a gente fazer uma proporção. Eu posso fazer, por exemplo, o lado dividido pela base de um triângulo é igual ao lado dividido pela base do outro triângulo. Essa é uma proporção que a gente pode fazer. Então eu vou fazer 160 dividido por 56 é igual a x dividido por 70. E aí... é só eu isolar x, né? Então, como x está de um lado da equação, dividindo por 70, eu vou para passar o 70, vou isolar o x, vou passar o 70 para o outro lado da equação. Como está dividindo, eu passo com a operação inversa, então eu passo ele multiplicando. Então vai ficar x é igual a 160 vezes 70 dividido por 56.
E aí, se a gente fizer essa continha aí, a gente vai chegar em 200 centímetros. Então, 2 metros, né? É a altura experimental da geladeira. E não tem nenhuma alternativa aqui com 200 centímetros, né? Por quê? Porque o que ele quer é a diferença entre a altura experimental e a altura real. E como a altura real, que ele já mediu, é de 190, a altura experimental aí é 200, então tem uma diferença de 10 centímetros. Então a resposta certa aí é a letra B.